Nos capítulos 43 a 45 de Ezequiel, Deus continua a dar instruções detalhadas sobre o templo e o culto a ser realizado nele. A visão de Ezequiel inclui o retorno da glória de Deus ao templo, as leis sobre o altar, os deveres dos sacerdotes e regulamentos sobre a divisão da terra. Esses capítulos enfatizam a santidade da casa de Deus e a importância de obedecer aos seus mandamentos. Ezequiel, capítulo 43. Versículos 1 a 5. Ezequiel é levado até o portão oriental do templo, onde ele vê a glória do Senhor retornando à casa de Deus. A visão da glória de Deus é impressionante, semelhante à visão que Ezequiel teve às margens do rio Quebar no início do livro. O som da chegada de Deus é como o ruído de muitas águas, e a terra brilha com sua glória. A glória do Senhor entra no templo pelo portão oriental, e o Espírito de Deus leva Ezequiel para dentro do pátio interno, onde ele vê o templo cheio da glória do Senhor. Este evento marca o retorno da presença de Deus para habitar entre o seu povo. Versículos 6 a 9. Deus fala com Ezequiel de dentro do templo, afirmando que ele habitará ali para sempre no meio do povo de Israel. No entanto, Deus também adverte o povo a não profanar mais o seu nome com idolatria e injustiça. No passado, os reis de Israel haviam colocado seus tronos perto da casa de Deus, profanando seu nome com seus atos. Agora, Deus ordena que o povo remova essas abominações e se comprometa com a pureza e a santidade. Versículos 10 a 12. Deus instrui Ezequiel a descrever o templo para o povo de Israel. O propósito dessa descrição detalhada é que o povo sinta vergonha por seus pecados ao perceber a santidade do templo de Deus. O povo deve estudar o plano do templo e seguir suas leis e regulamentos com atenção. A planta do templo e as leis que regem sua construção e operação são um reflexo da santidade de Deus, e todos os detalhes devem ser obedecidos com precisão. Versículos 13 a 27. Deus dá instruções específicas sobre o altar do templo. O altar tem várias camadas, com cada parte cuidadosamente medida e descrita. Deus instrui Ezequiel sobre o processo de consagração do altar, que envolve o sacrifício de um novilho e outros rituais para purificar o altar. Durante 7 dias, os sacerdotes oferecerão sacrifícios diários para purificar e santificar o altar, de modo que ele se torne adequado para o serviço. Após esse período de consagração, o altar será totalmente santificado e estará pronto para que as ofertas de paz e holocaustos sejam apresentadas. Isso simboliza a purificação necessária para que o povo possa se aproximar de Deus. Ezequiel, capítulo 44. Versículos 1 a 3. Deus leva Ezequiel de volta ao portão oriental do templo, que agora está fechado. Deus explica que este portão deve permanecer fechado porque a glória do Senhor entrou por ele, e ninguém pode usá-lo. Apenas o príncipe, o líder de Israel, poderá sentar-se neste portão para comer diante do Senhor, mas ele não poderá entrar ou sair por ali. Ele apenas comerá diante do portão. Isso enfatiza a santidade e a exclusividade da presença de Deus. Versículos 4 a 9. Ezequiel é levado ao portão norte, onde ele vê novamente a glória de Deus enchendo o templo. Deus, então, dá instruções sobre a pureza dos que podem servir no templo. Ele lembra ao povo que no passado estrangeiros e pessoas não circuncidadas de coração ou de carne serviam no templo, profanando-o. Agora, Deus exige que apenas os sacerdotes levitas, que são fiéis à sua aliança, possam ministrar diante dele. O templo deve ser mantido santo, e apenas aqueles que obedecem às leis de Deus podem servi-lo ali. Versículos 10 a 14. Deus menciona os levitas que, no passado, se desviaram de Deus e se envolveram em idolatria. Eles ainda serão permitidos a servir no templo, mas apenas em tarefas menores, como guardas e assistentes. Eles não poderão se aproximar de Deus no serviço mais sagrado devido à sua infidelidade.
Esse castigo reflete a seriedade de trair a aliança de Deus. Versículos 15 a 31. Em contraste com os levitas que se desviaram, os sacerdotes descendentes de Zadok, que permaneceram fiéis a Deus, terão o privilégio de ministrar diretamente diante dele. Eles serão responsáveis por oferecer os sacrifícios no altar e entrar no lugar santo. Esses sacerdotes terão regras específicas sobre como se vestir, como se purificar e como viver suas vidas cotidianas. Eles não podem consumir bebidas alcoólicas ao entrarem no templo. Devem se casar apenas com mulheres virgens ou viúvas de outros sacerdotes. E devem ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano. Esses sacerdotes também devem evitar qualquer contato com os mortos, exceto em casos específicos envolvendo familiares próximos. A obediência rigorosa a essas regras garantirá que eles mantenham a santidade necessária para ministrar diante de Deus. Ezequiel, capítulo 45. Versículos 1 a 8. Deus dá instruções sobre a divisão da terra ao redor do templo. Uma porção da terra deve ser reservada como oferta santa ao Senhor, incluindo a área para o templo e as residências dos sacerdotes e levitas. Essa área será separada e santa, destinada exclusivamente ao serviço de Deus. O príncipe, o líder de Israel, também receberá uma porção da terra para sua herança, que ficará ao lado da porção santa. Deus adverte o príncipe para não oprimir o povo, nem tomar à força suas terras. Ele deve governar com justiça e garantir que o povo de Israel viva em segurança e paz. Versículos 9 a 12. Deus adverte os príncipes de Israel a abandonarem suas práticas de opressão e a governarem com justiça e retidão. Eles devem parar de roubar e usar pesos e medidas injustas. Deus dá instruções específicas sobre o uso de pesos justos, que garantem que todas as transações sejam justas e equitativas. A honestidade no governo e no comércio é essencial para manter a justiça e a santidade na terra. Versículos 13 a 25. Deus dá mais instruções sobre as ofertas que devem ser apresentadas no templo. O povo de Israel deve trazer ofertas de cereais, azeite e gado para sustentar o serviço no templo e os sacerdotes que ali ministram. O príncipe é responsável por fornecer as ofertas para as festas e celebrações, como a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos. Essas festas são oportunidades para o povo de Israel se reunir e adorar a Deus, lembrando-se de sua fidelidade e dos sacrifícios que ele exige para a purificação. Deus também dá instruções sobre as ofertas e sacrifícios que devem ser feitos para expiar os pecados do povo e purificar o templo. Resumo dos capítulos 43 a 45 de Ezequiel. O retorno da glória de Deus e a santificação do altar, capítulo 43. A glória de Deus retorna ao templo, enchendo-o de sua presença. Deus ordena a santificação do altar e dá instruções detalhadas sobre como o povo deve se aproximar dele em pureza e reverência. As regras para os sacerdotes e o serviço no templo, capítulo 44. Deus estabelece regras rigorosas para aqueles que podem servir no templo. Apenas os sacerdotes fiéis podem ministrar diretamente diante dele, enquanto os levitas infiéis têm papéis menores. Deus exige pureza, santidade e obediência dos sacerdotes. A divisão da terra e as ofertas, capítulo 45. Deus dá instruções sobre a divisão da terra ao redor do templo e as ofertas que o povo deve trazer para o serviço no templo. O príncipe é instruído a governar com justiça e a garantir que o povo de Israel viva em paz e segurança, sem opressão. Esses capítulos de Ezequiel destacam a importância da santidade e da pureza no culto a Deus. Eles enfatizam a necessidade de obediência e justiça, tanto dos líderes quanto do povo.
A presença de Deus no templo é um sinal de sua aliança renovada com Israel e da restauração da comunhão entre Deus e seu povo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 43 a 45 de Ezequiel. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!